Muito bom. Então, a taxonomia de Bloom, ela é pautada principalmente no domínio cognitivo e são, na realidade, pensadas em habilidades que ele chama de habilidades cognitivas superiores, tá certo? Ao todo, nós temos 6 classes, né? E eu vou aqui elencar todas elas para vocês terem uma noção do que é cada uma. É importante ressaltar que essa classificação ela é feita de um nível mais raso do pensamento humano até um nível mais profundo, tá certo? Então, existe uma hierarquia no momento que Bloom classificou os verbos e classificou as habilidades. Então, a gente tem aqui, em primeiro lugar, a memorização, em segundo, a compreensão, em terceiro, a aplicação, em quarto, a análise, em quinto, a síntese e criação e em sexto, a avaliação, tá certo? Nesse primeiro momento da memorização, né, o objetivo de Bloom, né, é fazer com que você escolha determinados verbos onde o aluno precisa simplesmente lembrar e reproduzir com exatidão alguma informação. Então, se você vai traçar um objetivo, você quer apenas que o aluno traga aspectos memorísticos, então você pode usar a lista que Bloom coloca para essa questão da memorização. E não é demérito, né? Não é nenhuma forma, não é demérito, viu, gente? Não é para pensar assim, se eu vou trabalhar no nível de memorização, então eu vou estar trabalhando num nível muito pouco importante. Não é. Quando a gente fala em termos de raso e profundo, talvez a gente até pudesse pensar em termos de elementos mais pragmáticos, mais de ação propriamente dita, talvez seja isso, e depois elementos mais reflexivos, mais subjetivos, talvez. Porque, por exemplo, eu estou aqui pensando numa aula de anatomia. Uma aula de anatomia, ela tem uma importância muito grande, o elemento da memorização, da identificação de um lugar onde está um determinado órgão, do formato, que são coisas, basicamente, que o aluno de medicina vai ter que memorizar. Exatamente. Não tem por onde. E assim, por exemplo, ele vai ter que citar, vai precisar citar quais são os elementos que compõem o corpo humano. Ele vai precisar identificar que são elementos que Bloom coloca como, aliás, são verbos que Bloom coloca como sendo necessários para essa faixa da memorização. Memorizar não é errado. Senão nós não teríamos um cérebro que teria tanta capacidade para guardar informações. Então, memorizar é fundamental. Né? Bom, no segundo nível, a gente tem a compreensão, certo? E a compreensão está vinculada ao fato de o aluno converter materiais de um formato para outro. Por exemplo, ele converte um material do verbal para o visual, ou então do verbal para o matemático. E essa conversão, ela não acontece de qualquer forma. Ele tem que ainda justificar os métodos e os procedimentos. Então, a gente estaria em um nível um pouco mais complexo para que o aluno possa alcançar. Com isso, a gente tem assim, por exemplo, a interpretação, né? Quando você quer que o seu aluno interprete alguma coisa, né? Afinal da aula, o aluno será capaz de interpretar, você está trabalhando nesse nível da compreensão. Quando você quer que o seu aluno resuma alguma coisa, você também está nesse nível da compreensão. Bloom traz uma série de verbos que podem ser utilizados para esse fim. É muito interessante a gente buscar, inclusive na internet, porque é muito fácil de achar, esses verbos, porque ajuda muito a gente a pensar melhor como é que a gente vai elaborar esses objetivos. E tem um ponto crucial que a professora tocou também, que é essa questão da metodologia, né? E da sistematização, porque nesse nível, vamos dizer assim, da compreensão, né? Existe, por exemplo, é nesse nível da compreensão que o senso comum atropela mais a ciência, vamos dizer assim. Por quê? Porque o professor fez uma determinada ação de botar os alunos em círculo para discussão, porque ele ouviu dizer que quando as pessoas se sentam em círculo, elas têm mais capacidade de conversar, sei lá. Mas qual é o fundamento científico disso? Onde é que está o fundamento disso? O artesão, muitas vezes, o artista, ele compreende, vamos dizer, uma determinada realidade, ele pinta aquela realidade, mas ele pode não ter necessariamente uma sistematização de compreensão daquela realidade, e isso vai tornar a compreensão dele única. E essa compreensão única, então, vai fugir desse nível que nós estamos falando agora, porque não há uma metodização, eu não consigo reproduzir essa subjetividade do artista. Então, não se presta para trabalhar nesse nível. Muito bom. Num terceiro nível, então, descendo um pouquinho aí nessa questão da complexificação, a gente tem a parte da habilidade vinculada à aplicação. Então, nessa parte, o aluno
aluno ele precisa utilizar os conhecimentos aprendidos para resolver problemas ou para aplicar em situações novas. Então, os verbos já muitas vezes surgem naturalmente. Então, aplicar é um verbo que cabe, obviamente, no sentido da aplicação. Mas se ele tiver que construir alguma coisa, resolver algum problema, demonstrar alguma situação, seja ela científica ou linguística, utilizar alguma coisa, é nesse momento que a gente pode dizer que nesse nível que o aluno está sendo trabalhado em termos de habilidades, certo? Muito bom. E a gente vai dar prosseguimento no próximo podcast às três últimas habilidades trazidas por Bloom.